Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos se sintam bem em nosso meio, se sintam aconchegados, principalmente espiritualmente, que o toque do Espírito, que a gente sinta o toque do Espírito nesta manhã, e quando nós sairmos daqui, saímos com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor, e também com o propósito de colocar em prática todas as lições que o Senhor reservou para este dia. Amém? Então, eu saúdo a toda a igreja com essa bênção que vem dos altos céus. Então, queridos, o nosso tema de hoje de família é princípios de família. Na verdade, o irmão queria que eu trouxesse o direito de família, do Éden ao tempo do fim, o direito de família. Na verdade, direito, ele é composto de princípios e regras. O direito é feito disso. Princípios e regras. Qual seria a diferença? A diferença é que os princípios, eles são imutáveis. Ele começa do seu nascedouro e vai até o final da vida. Então, princípios não muda, ele atravessa todas as gerações e alcança todas elas. Princípios são imutáveis. Regras e normas, elas mudam com o tempo. Uma regra que foi aplicada nos anos 50, uma regra, ela pode não significar mais nada na época nossa hoje. Entende? Então, a regra é algo que muda, que ele é imutável, diferente dos princípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre solidariedade para ver se os irmãos entenderam a diferença, tá? Solidariedade é princípio ou é regra? Princípio, porque ela atravessa todas as gerações e não muda. Quando eu digo modéstia cristã, eu estou falando de princípios ou de regras? Princípios, porque a modéstia cristã, ela começou lá no seu nascedouro, a modéstia, até os dias de hoje. O que muda às vezes é uma regra ou outra, mas a modéstia, o que é modéstia cristã? É você vestir-se de modo adequado perante Deus. Então, em todas as épocas, o cidadão, o homem e a mulher, apresentou-se diante de Deus de modo, nas suas vestimentas, agradável a Deus. Então, assim, desde o princípio, quando Eva pecou, antes eles viviam nus, mas depois do pecado eles passaram a se vestir. A partir dali surgiu a modéstia cristã, porque você tem que se apresentar diante de Deus de maneira adequada. Hoje o mundo tenta mudar isso, né, dizendo que meu corpo, minhas regras, né, minha vestimenta, minhas regras, que a gente ouve por aí, não é assim? Mas apresentar-se de forma que agrada ao Senhor é um princípio que atravessou todas as gerações. Certo? Então o direito ele é formado de regras, de princípios e regras. Então dentro do direito existem princípios que veio de todas as épocas e que não muda mais. Então o que eu trouxe aqui para os irmãos nesta manhã de hoje com o tema princípios de família, porque nós vamos trazer para a igreja princípios, aquilo que o Senhor estabeleceu desde o início, que passou por todas as gerações até o último dia final da história da humanidade. E não vai ser mudado, tá? Não vamos atentar às regras. Existem muitas regras boas que a gente pode estudá-las, sabe? Muitas boas regras que a gente precisa estudar elas, né? Mas são muitas. E aí a gente trouxe alguns princípios sagrados de família que foi estabelecido desde o Éden, tá bom? Então, inicialmente, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos que eu vou apontar para os irmãos nessa manhã e nós vamos iniciar com o versículo 18, tá bom? O versículo 18. Pertinho, né? Não tem nem dificuldade de achar aí. Primeiro livro da Bíblia. Vamos lá. 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja? Tem outras versões que diz: farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Tem alguma outra versão aí? Que lhe seja idônea, adequada, entendeu? Outras versões trazem isso.
Agora vamos ver o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. 22. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. 23. Disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Queridos, embora esse texto bíblico aqui tenha cara de regra, tenha cara de norma, mas ele é um grande princípio. Por que ele é um grande princípio? Porque ele serviu de fundamento, olha, ele foi o fundamento cultural, foi o fundamento filosófico para os conceitos de família que foram desenvolvidos ao longo da história. Então, os conceitos de família que foi desenvolvido ao longo da história, seja conceito filosófico, seja conceito sociológico, seja conceito jurídico, seja conceito, partiu deste texto bíblico. Partiu desse texto bíblico. Então, a origem da família, que é o quê? A origem da família é o quê? É a união entre homem e mulher, como nós lemos em Gênesis 2, 24, que diz: por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo, querido, ele é apontado como o fundamento da construção de uma entidade familiar. Ou seja, não se constrói uma família sem um homem e sem uma mulher. Se fizerem construção de família de outra forma, está fugindo ao princípio original estabelecido por Deus. Então, como se forma uma família? Através da união de um homem e de uma mulher. Claro até aí, queridos? Então, com base nesse versículo, no que a gente leu, tudo que a gente leu, 18, 21, 22, 23, 24, eu extraí alguns pontos para os irmãos entender a questão da família. Primeiro, existe uma autonomia no novo núcleo familiar. O que significa isso? A expressão deixar pai e deixar sua mãe indica que o casal, ele forma uma unidade própria. Ele forma uma unidade independente, com identidade própria e responsabilidades próprias. Entendeu? Então, eles são autônomos. E no direito de família moderno, isso quer dizer independência do núcleo familiar em relação às famílias de origem. Eu vim de uma família, eu me originei de uma família, mas unir-me a um homem e formei uma outra família. Então, essa família passou a ser independente, autônoma, com responsabilidades próprias, deixando de pertencer à família originária, entendeu? Então, o direito hoje reconhece isso, e isso é um princípio que nasceu da Bíblia, nasceu da origem da família na Bíblia. Então, a autonomia do novo núcleo familiar, independente, autônomo, entenderam? Segundo, igual dignidade dos cônjuges. Igual dignidade dos cônjuges. Eva, ela é apresentada aí como uma auxiliadora, como uma ajudadora de Adão. Não só como auxiliadora, não só como ajudadora de Adão, mas alguém da mesma natureza dele. Porque de onde foi feito ela? Do mesma composição que foi feito ele. Então os dois foram constituídos da mesma natureza. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não é porque é dele, eu sou o dono dela, não. Você veio dos meus ossos, você veio... Não. O que Deus está querendo dizer com isso? Que a constituição, a formação da mulher é da mesma origem da do homem. Ok? Então, e muitos estudiosos, queridos, veem isso como um fundamento para igualdade essencial. Igualdade essencial é igualdade de essência, de formação. Igualdade essencial entre homem e mulher. Como Deus foi sábio, fez os dois da mesma composição. Então, querido, nós temos
A origem da família, primeiro, a origem da família é a união, o menino já botou aqui, né? Não muda não. A origem, pode deixar essa primeira página. A origem da família, ela só pode existir da união entre um homem e uma mulher. Segundo, nós temos uma autonomia desta nova formação. Ela sai da família original e tem uma autonomia nessa segunda formação. Terceiro, igualdade entre os cônjuges. Nós acabamos de ver que essa igualdade é de essência, de formação. Os dois foram formados do mesmo material. Nós temos também uma comunhão de vida. Quando a expressão diz uma só carne, vai além da união física, além da união física. Isso significa, queridos, que sugere o quê? Compartilhamento de vida, compartilhamento de afeto, compartilhamento de projetos, compartilhamento de responsabilidades, algo que também está dentro do conceito moderno de família. Quando se fala em família, não se fala só em união da carne, fala também em união de vida, união de afeto, união de projetos e união de responsabilidades. Isso é reconhecido hoje dentro da seara jurídica do direito de família. O outro ponto, queridos, que a gente pode extrair daqui, do que a gente leu hoje, é dever do cuidado mútuo. Um cuidando do outro, queridos. Antes da queda do homem, observe que antes da queda do homem e a queda da mulher, ambos receberam uma missão conjunta. Ambos receberam uma missão conjunta de administrar a criação. Foi dado a Adão o direito de administrar, mas Eva veio como a sua ajudadora. Então, antes da queda, os dois recebem a missão de administrar a criação de forma conjunta. Eu fico imaginando, né? Adão ajeitando uma coisa e Eva com as flores, colhendo as flores e trazendo para enfeitar o lugar. Não é assim o perfil da mulher? Fica bonito, né? Aí une o brusco, não é bruto, é o brusco ali, o rústico, com o feminino para emoldurar. É como se fosse uma pintura, Adão é a pintura. E Eva é o quê? A moldura que dá um plus à obra de arte. É ou não é? E esse foi o propósito de Deus. Eu falo isso que eu comprei um quadro nos meninos que pintam na Olívia Flores. Eles fazem pintura caseira. Eu sigo eles em redes sociais, eles trabalham muito bem. O rapazinho é detalhista para pintar, a família toda. O pai pinta, o rapazinho pinta e a irmã pinta. Aí o rapaz pintou, eu comprei um quadro dele. Na verdade, eu comprei 3 quadros de tanto gostar. Aí Isaías fala assim, vamos deixar para caminhar na Olívia à tarde, porque de manhã o pessoal está lá, você vai querer comprar outro quadro, porque já tem quadro demais aqui. E aí eu comprei 3 quadros, 2 pintados pelo rapaz e 1 pintado por ela. E aí eu peguei o quadro dela, eles colocam uma moldurazinha simples e tal, eu comprei o quadro dela e levei em Sérgio Esquadros, que é um rapaz, que é até irmã da nossa irmã Carla, do bairro Alto Marom, e falei, coloca uma moldura, ele escolhe aqui, tudo, eu vou lhe dar uma sugestão, e botou assim, bota esse filete, tem o passo-patu, olha os nomes, o passo-patu, o filete, ele colocou. Quando eu fui buscar, o quadro virou quadro de milhões. Ou seja, tanto a pintura foi exaltada com a moldura, quanto a moldura deu à pintura um grande destaque. Então, de um quadro simples, de um custo razoável, passou a quadro de milhões. Pensa aí, assim é o homem e a mulher. Não se pode, eu não sei quem é mais bonito, se é a pintura ou se é a moldura que deu a ela uma elevação, ou se o contrário. Então é assim na criação, quando se trata de um homem e de uma mulher. E como eu falei, dever de cuidado mútuo, cooperação e corresponsabilidade que deve existir na relação um do outro como membros de uma família. Que bonito, né? Que lindo. Quer ver outro ponto? Dignidade da pessoa humana no ambiente familiar. Isso dá um tapa na cara das relações que a gente vê nos dias de hoje. É tanta coisa de assombrar. Eu fico assim pensando, Deus como ele é um ser infinito, que ele vê do início ao fim todas as coisas, ele poderia, eu imagino, né, que é uma imaginação rápida minha, eu imagino que Deus, ao perceber que o casamento, porque foi a primeira instituição estabelecida por Deus, foi o casamento, a primeira.
porque Deus viu beleza nessa união. Mas Deus também viu que, ao passar do tempo, isso ia se tornar uma coisa triste de se ver. São casos tristes de se ver. Eu concluí um divórcio, infelizmente, de um casal adventista, porque ela disse para mim, Cléa, ele não bate, ele não frequenta a igreja, ele não, aparentemente está tudo bem, mas eu não consigo conviver mais com ele, porque ele é uma pessoa tóxica. Os irmãos já ouviram essa expressão por aí, de um tempo para cá, de tóxico, e todo mundo sabe o que é. Né? Quando ele chega, o humor, a paz, a alegria vai embora da casa. Isso é um caso simples, fora outros casos que envolvem violência, abusos, desrespeito extremo. Fora esses casos, eu fico imaginando se Deus observasse de cá o início e visse o tanto que onde ia chegar de forma negativa. Eu fiquei pensando, mas Deus poderia ter eliminado ali, acabava, a gente não ia ter que ver tanta coisa de pasmar. Mas como Deus é um Deus otimista, um Deus altruísta, um Deus otimista, cheio de positividade, ele conseguiu ver que existiriam casais que transmitiriam um pedacinho do céu em seus lares. E é esse o propósito de Deus, um pedaço do céu dentro da nossa casa. Então, a dignidade da pessoa humana no ambiente familiar. E o que o relato mostra? Olha o que Deus diz. Deus, não é bom que o homem esteja só. O que isso sugere, queridos? Sugere que o ser humano, desde a criação, o ser humano ele foi criado para o relacionamento. Ninguém aí não foi criado para viver sozinho, mas para o relacionamento, para a convivência e para o cuidado recíproco. Foi assim que Deus entendeu que o homem deveria viver. Não é bom que o homem esteja só. Então, queridos, dignidade da pessoa humana no ambiente familiar. E aí a gente bota o primeiro aqui para a gente não esquecer. Nós vamos fazer esse resumo aqui, o primeiro ali, pronto. Não vai colocar, para a gente guardar, né? Princípios que foram extraídos, né, do Éden. Sugere o quê? Os princípios que foram extraídos do Éden sugerem uma família como uma comunidade de afeto. Segundo, auxílio, nós já explicamos aqui. O próximo, responsabilidade compartilhada e comunhão de vida. Então, são esses os princípios e os elementos que nós extraímos no Éden, na criação. Agora, queridos, vamos olhar para o povo de Israel. Caminhando um pouquinho, saindo do Éden, vamos para o povo de Israel. Nós encontramos ali, sim, muitos princípios que podem estar relacionados, sim, estão ao direito de família hoje. Muitos princípios ali. Embora algumas leis que surgiram aí, eu falo regras para aquele momento, algumas leis para aquele momento, embora tenha surgido coisas novas, mas tem muita coisas novas lá, mas tem muita coisa que se assemelha a nós hoje, né? Então, nós já vimos que a família ela aparece como a primeira instituição criada por Deus. Essa ideia dentro do povo de Israel, ela foi preservada, de que a família foi criada por Deus. Ela foi não só reconhecida, como Deus se preocupou com a permanência e preservar a integridade desse princípio de que a família nasce de um homem e de uma mulher. Então, alguns exemplos que a gente tem do povo de Israel que preserva esse princípio de que a família foi estabelecida no Éden. O primeiro deles é o casamento como uma aliança familiar. Queridos, o casamento não era visto apenas como uma união entre duas pessoas, mas também entre famílias. Havia direitos e deveres recíprocos entre marido e mulher no povo de Israel. A proteção da herança familiar. As terras deveriam permanecer na família que pertencia àquela tribo. Todo mundo conhece. Quem já ouviu falar de um homem chamado Zelofeade? Alguém já ouviu falar em Zelofeade? Já? Essa história, nós não vamos ler porque o texto é grande, mas essa história vocês podem investigar em casa, está registrada em Números 27, de 1 a 17, conta essa história.
Zelofeade, ele é um personagem bíblico, queridos, da tribo de Manassés. Ele pertencia à tribo de Manassés e ele ficou conhecido pelos seus feitos. Ele ficou conhecido pelos seus feitos, né? Mas a história impacta a gente por causa do legado que ele deixou. Olha só, ele não teve nenhum filho homem. Ele teve 5 filhas mulheres. E naquela época, quando o pai falecia, o dono da casa, né, o patriarca falecia, automaticamente as terras que lhe pertenciam iam para o filho homem, ou para os filhos homem. E aquele homem teve 5 filhas mulheres. E a lei, a regra, porque mudou com o tempo, aliás, já mudou aí, a regra dizia que a terra não poderia ficar com as herdeiras mulheres. Tinha que ser herdeiro homem. E aí, as filhas preocupadas em ficarem desamparadas e não terem a sua descendência preservada, o que ela faz? O que elas fazem? Elas correm até Moisés, né? Elas correm até Moisés e pedem a Moisés que deixe que a terra fique com elas. No desespero e entendendo que elas poderiam ficar sem nome, sem cuidados, o pai sem nenhuma herança, o que acontece? Moisés lhe atende o pedido. Queridos, são 5 as filhas dele. Uma chama Mala, tomara que não seja, né? Mala ou Márcia, Nó, Ogla, Milca e Tirza. E qual foi a resposta de Deus para esse pedido que foi feito a Moisés? Números capítulo 27, versículo 7, vai dizer assim: as filhas de Zelofeade têm razão. Você expressamente lhe dará propriedade de herança entre os irmãos do seu pai. Então, queridos, o que a gente vê de novo aí no povo de Israel? A proteção da herança familiar. E foi um marco aí, porque não passava para as filhas mulheres. E aí passou a passar a herança para as filhas mulheres. Então foi um marco muito grande ali. A proteção da herança familiar, aquela família não foi abandonada ao léu. Dever de sustento e de cuidado. Filhos queridos, eles tinham a obrigação moral e a obrigação religiosa de cuidar dos pais, quando os pais não pudessem mais fazer o seu próprio sustento. Naquela época, o povo hebreu tinha essa regra. Os filhos tinham um dever moral. Um filho que não cuidasse dos pais, quando eles estivessem incapacitados para se cuidar, era amoral, era vergonhoso. Hoje, a gente vê situações trágicas de abandono dos filhos para com os pais quando eles se tornam idosos. Entregue às casas de apoio, com que está tendo muitas casas de apoio agora, para poder agregar a quantidade de idosos, porque os filhos não têm o prazer de cuidar deles. Acha que cuidar é só dando dinheiro lá? Pagando a casa de abrigo já é mais do que suficiente. Proteção de viúvas e órfãos, foi uma norma que chegou para os hebreus. Proteção de viúvas e órfãos. Então, queridos, a lei de Moisés, ele dava uma atenção e uma dedicação especial aos membros vulneráveis da família. Viuvez e ser órfão era estado de vulnerabilidade. Então, havia uma atenção especial. E isso era imposto, era determinado aos parentes, responsabilidade de assistência. Amém? Louvado seja Deus, porque na época dos hebreus teve essas normas, né? Hoje a gente consegue um dever de responsabilidade e assistência quando a gente entra no judiciário, porque existe um princípio que é o princípio do afeto, que você pode cobrar um dano moral para um pai que nunca deu afeto, por exemplo, abandonou a mulher ou engravidou e só dá aquela pensão, mas não dá afeto. Se você entrar na justiça, o filho, ele consegue danos morais por ausência de afeto. Se você entrar no judiciário. Mas lá, naquela época, era um dever moral. Já era imposto socialmente esse cuidado aos vulneráveis.
Quem já ouviu falar numa expressão chamada livrato? Era também algo que surgiu na época dos hebreus, era muito respeitado e cumprido. O livrato, queridos, deixa eu pegar aqui, é uma antiga tradição em que o irmão de um homem falecido é obrigado a casar-se com a viúva, se ele for solteiro, né? Especialmente se o casamento anterior não deixou herdeiros. Quem lembra da história de Ruth e Boaz? Não foi assim que aconteceu? A história de Ruth e Boaz é quando um homem morria sem filhos, seu irmão podia se casar com a viúva para preservar a descendência e o patrimônio familiar. Essa foi uma norma que existiu entre o povo hebreu. Quer ver uma outra bonita? O Salmo 122, Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe nesse versículo, querido, uma dimensão familiar. As famílias do povo de Israel, elas peregrinavam juntas para Jerusalém. A adoração não era apenas individual, não, como hoje, às vezes vem só o marido, às vezes era necessário, era praticamente uma imposição e era praticamente uma questão de honra. A família está toda reunida na casa do Senhor. Era assim que fazia, era uma adoração comunitária e familiar. Hoje é o membro, né? Lá dizia, era a família membro. Então, quando me disseram, por isso era fortalecido os laços familiares diante de Deus. Porque as famílias tinham que estar presentes na adoração. Esse tinham, não é que Deus obrigava, eles sentiam um dever moral de estarem presentes todos os membros da família na reunião familiar. Amém? Por isso, queridos, amém. Então, queridos, a gente vai para o slide 2. Se a gente fizer uma leitura judaica e teológica, esse é o 2? Slide 2, o irmão vai passar. A gente, do Éden até Israel, agora do Éden até Israel, a gente entende a família da seguinte forma: união conjugal. Cuidado intergeracional. O que é cuidado intergeracional? É apoio, entendeu? Significa afeto, aprendizado dentro das diferentes faixas etárias. Não tem isso de hoje, menino mandado dentro de casa, não. Eles eram aprendizes lá dentro. Então, esse aprendizado de pais passando para filhos, de avós passando e passando, esse aprendizado é o cuidado que eles tinham intergeracional, entre gerações. Proteção patrimonial, nós já vimos. Transmissão de valores e fé. E responsabilidade, transmissão de valores e fé era um dever. Hoje estão tirando até das escolas, né? Mas a família, dentro do seio familiar, não deve se perder jamais. Até os dias de hoje a gente encontra famílias assim. Transmissão de valores e fé. Responsabilidade mútua entre os seus membros. Responsabilidade mútua entre os seus membros. E agora a última época, que tem um pouquinho de paciência para a gente fechar a conclusão. Na época de Jesus, e vou dizer para os irmãos, muitos estudiosos, eles afirmam que a Bíblia contém as raízes históricas que hoje nós encontramos no direito de família. E é. Vem da Bíblia. Agora, na época de Jesus, como era visto o casamento pelos judeus na época de Jesus? Na época de Jesus, queridos, eles eram vistos como uma aliança sagrada, mais uma vez, repetindo, instituída por Deus desde a criação do homem e da mulher. Você vê que isso não se perde. Na época de Jesus, ele enaltece isso. Só que aí entra a família como um núcleo da sociedade. Até então não, mas agora entra a família como um núcleo da sociedade. E o casamento passou a ser o quê? O casamento passou a ter grande importância na religião, já tinha antes, mas agora passou a ter. Na vida social, e agora, aos olhos jurídicos, a família passou a ser vista. Vista com grande importância aos olhos jurídicos, na época de Jesus, na época romana ali, né? Então, Jesus, ele sempre, quando era questionado a respeito do casamento, ele sempre voltava para o plano original de Deus. É por isso que lá em Marcos, capítulo 10,
versículos 6 e 8 está dizendo o seguinte: no princípio da criação, Deus os fez o quê? Homem e mulher. Tem algumas versões que diz macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus traz esse princípio para a época dele, enaltecendo a família como plano original de Deus, entendeu? Então, Jesus, ele reforça princípios importantes. O casamento, ele foi estabelecido por quem? Tem dúvida a respeito disso? Ficou claro, queridos, o casamento foi estabelecido por quem? Por Deus. Por isso ele é sagrado e importante. O homem e mulher formam uma unidade nova familiar. Uma nova unidade familiar formada por homem e mulher. Quem disser o contrário aí está indo contra a orientação divina. A união conjugal possui caráter permanente. Então Deus, quando abençoa o casamento, ele entende que aquilo ali será permanente. É claro que o próprio Deus, por conta da dureza dos corações, trouxe algumas exceções para isso. Mas o objetivo principal é que a união conjugal possui caráter permanente. O vínculo matrimonial, ele deve ser respeitado e protegido. O vínculo familiar, ele deve ser respeitado e protegido. Só a título de curiosidade, querido, sabe como é que funcionava no antigo, na época de Jesus? Na época de Jesus, o noivado, ele já possuía valor jurídico. Era chamado de desposório. Desposório era o noivado e ele já tinha valor jurídico. Foi nessa condição que Maria engravidou. Maria, ela já estava noiva de José, né? Já vivia o desposório ali. Esse desposório, os dois não moravam juntos não, mas já tinha um valor jurídico o noivado. Depois vinha a celebração, que poderia durar mais de um dia, né? A celebração poderia durar vários dias e por fim a convivência. Aí nesse momento ela passa a morar, os dois passam a morar junto. Então, do ponto de vista do direito de família, do ensinamento de Jesus, põe o slide 3 aí, nós podemos extrair os seguintes princípios. É o 3? Aí. A valorização da família como instituição fundamental. A igualdade e dignidade entre marido e mulher diante de quem? O dever de fidelidade conjugal. Responsabilidade dos pais para com os filhos e a proteção dos membros mais vulneráveis da família. Então, são esses princípios que preservaram até a época de Jesus. E aí o divórcio? Eu vou finalizar com essa contextualização. O divórcio, ele é tratado de forma diferente. Ao longo da história, ao estudarmos, ele é tratado de forma diferente, né? No Éden, a Bíblia fala que os dois serão uma só carne. Então, o casamento, ele é visto como uma aliança de vida, marcada pela unidade, pela complementariedade entre homem e mulher. Com o passar do tempo, devido aos conflitos humanos e à dureza do coração das pessoas, a lei passou a regular a separação. Então, a partir de Deuteronômio ali, que a gente começa a ver isso, e mais especificamente em Deuteronômio 24, de 1 a 4, Moisés, ele prevê a entrega da carta de divórcio, da separação quando não dá mais. Jesus, ele vai esclarecer posteriormente que essa norma do divórcio nunca foi o ideal de Deus, mas uma concessão dada por ele diante de algumas realidades humanas. Não vou entrar nessa questão, porque é uma questão cheia de pormenores, e o nosso objetivo não é esse hoje aqui, né? E Jesus, ele fala isso lá em Mateus 19:8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem por causa da dureza do coração, mas não era este o objetivo e não foi assim desde o princípio. Então, não é algo que Deus aprecia, porém, em algumas situações, Deus, ele deixou isso, houve essa permissão em algumas situações, tá bom? Então, Jesus, ele retoma o projeto original de Deus e
com a seguinte frase dizendo, porque o que Deus ajuntou não se separa, o homem. Então, o princípio basilar é o que Deus juntou, não se separa o homem. Mas existem alguns casos em que foi permitido. Então, nós vamos ver o último slide, e que resume isso aí. O que é o casamento? Uma aliança. Aliança é diferente de contrato, viu? A aliança é uma coisa eterna. Quando Deus fez uma aliança com o povo, essa aliança foi eterna. Contrato é diferente. Então, o casamento é uma aliança, não apenas um contrato. O casamento é uma relação que gera de deveres mútuos, de fidelidade e cuidado. É uma instituição voltada para a estabilidade da família, para que a família fique estável, né, estabilizada. É um vínculo cuja ruptura é tratada como algo excepcional. Cuja ruptura é tratada como algo excepcional. Então, existem ocasiões que é lícito e permitido o divórcio, sim. Mas não seria a opção desejável. Ok, queridos? Pois é. E foi nessa situação, em algumas situações, Jesus vai abordar a questão do divórcio. Mas a família, queridos, a família ela é algo apreciável a Deus, porque Deus o projetou desde o início. Desde o início, Deus ele estabeleceu para que o homem e a mulher fossem grandes companheiros, né, para que houvesse respeito, a essência dos dois, a criação dos dois é da mesma essência, para que os dois vivessem uma vida de harmonia, que viessem os filhos para trazer mais alegria para casa, e todos os cooperadores ali, para que o propósito de Deus, de que o homem, não era bom que o homem ficasse só, fosse cumprido esse propósito. Viu? Que Deus possa abençoar grandemente as nossas famílias, que Deus possa abençoar grandemente a nossa casa, que Deus possa abençoar grandemente as nossas relações familiares. Porque o nosso lar deve representar um pedacinho do céu aqui na terra. Eu não tenho sabedoria para conduzir, se eu não tenho sabedoria para conduzir, peça a Deus que a dá deliberadamente. Peça a Deus sabedoria para que a sua casa seja um lugar de exemplo, um lugar de consolo e um lugar de conforto, num mundo onde casamento perdeu o seu valor. Deixou de ser algo sagrado e passou a ser algo... o contrário de sagrado é o quê? Profano. Passou a ser algo profano. Se casa por qualquer razão, se descasa por qualquer razão, se une em matrimônio por qualquer situação, se desfaz o matrimônio também por qualquer maneira, né? Por qualquer causa, e esse não é o propósito do Senhor. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe as nossas casas, e que Deus nos ajude a vivermos o seu projeto de vida aqui, dentro da nossa casa. E irradie luz e paz, e não gases tóxicos da nossa casa, mas luz e paz. Que Deus abençoe a todas as famílias da nossa igreja. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja a vontade pra ficar. Eu li no livro uma história de duas mulheres. Uma disse para a outra: você tem um casamento muito bom, você nunca teve problemas, ele nunca bebeu, nunca maltratou os filhos, a sua casa é tranquila. Ela falou: verdadeiramente é tranquila. E como está a sua casa hoje? Hoje perguntou para a outra. Ela: hoje eu venci. E levantou assim a saia e falou: olha aqui o meu joelho. Aqui tinha os problemas, né? Com álcool, marido com álcool.
o marido, os filhos eram espancados, um lar turbulento. Ela, você venceu, seu marido hoje congrega com você, por quê? Ela disse, mostrou que os meus joelhos estavam constantemente no chão pela vitória. E a mulher que tinha um casamento tranquilo levantou e disse, o meu sempre foi tranquilo porque eu nunca deixei também de tirar o joelho do chão. Não é a sorte que faz a diferença de eu ter conseguido um homem bom. Isso até pode ajudar em algum momento. Eu consegui um homem bom, fulana conseguiu, não é isso. É os joelhos constantemente no chão que trará as nossas famílias, que fará das nossas famílias uma família diferente, uma família especial. Talvez hoje eu fale para alguém que esteja passando por um problema dentro do seio familiar. Talvez eu esteja falando com alguém. Os joelhos no chão fará a diferença. Talvez eu esteja falando com alguém que não esteja passando por grandes problemas familiares. O joelho no chão também fará a diferença. Resultado final da nossa matemática. Sempre, em qualquer situação, não tire os joelhos do chão. Que Deus abençoe a igreja, abençoe as famílias da igreja, abençoe o nosso povo nessa manhã. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos felizes por estarmos aqui aprendendo de Ti, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja o nosso foco, que o Senhor seja o nosso orientador, que o Senhor seja o nosso guia principal. E sei, ó Deus, que através de Ti, o Senhor trará muitas pessoas que nos ajudará. Sejam terapeutas, sejam aconselheiros familiares, seja quem for, o Senhor colocará em nossas vidas para nos ajudar a ter sabedoria, para aumentar o nosso conhecimento, para nos ajudar a fazer escolhas certas, para ajudarmos a sermos vitoriosos, ó Deus, e vivermos plenos e felizes dentro desta instituição, ó Deus, sujeito a falhas, sujeito a quedas, mas especialmente com o propósito de ter um brilho relevante nesse mundo de trevas, nesse mundo de horrores. Ajude que a nossa casa e o nosso lar seja um lar que transmita paz, amor e harmonia efetivos e verdadeiros, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, esteja com todos nós aqui, com todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.